Hoje é 17 de fevereiro de 2021, é uma quarta-feira de cinzas, chamada quarta-feira de cinzas. Nós estamos sem trabalho já há muito tempo e ainda com esta véspera de carnaval que foi desmitificado, mas que os bancos continuam a obedecer, não se sabe por quê, mas o sistema bancário todinho parou. Parou, o Brasil parou também, os banqueiros acham que estão trabalhando demais. Então, os bancos fecharam. E nós que já não estávamos trabalhando, trabalhamos muito menos. O escriba aproveitou para rememorar algumas coisas, entre elas uma entrevista que o escriba deu em 10 de julho de 2019, faz quase 2 anos. Uma entrevista de 10 minutos, pequena. A rede TVT é um canal de Santo André, se a memória não falha. Foi para o YouTube e o escriba redescobriu essa entrevista anteontem, passando o olhar por aquele redutor da personalidade de todos, e se descobriu com um advogado muito competente, jovem, mas competente, Hugo Albuquerque, que faz par com este velho caudilho da advocacia criminal, naquele dia em que demos uma entrevista exatamente sobre a Lava Jato e sobre o que ia acontecer na transmissibilidade dos atos procedimentais concretizados depois. E o escriba não é profético, não, mas é discípulo de Pai João. Pai João é um novo personagem que o escriba pôs no site. Já tinha este advogado muito distinto, os advogados não se sabe por quê, eles vão ficando mais antigos, ficam calvos e o nariz cresce. Este colega criminalista é muito simpático, mas o escriba desconfia que estão ficando ambos parecidos, porque este escrivinhador está 2 anos mais moço, naquela entrevista aí envelheceu 12, 24 meses no meio tempo. Vai se indo para a velhice, que não se quer adiantada, mas acontece. A outra personagem do site é Miceli. E Miceli está aqui porque esse escriba já afirmou várias vezes, é personagem principal do novo romance que o escriba está a escrever, aproveitando a pandemia. E a Miceli fica aqui porque ela fica com muito ciúme quando fica longe do outro personagem e do pai João. Então o escriba faz hoje o seu programinha, que não é longo, mas é subsequente a um pouquinho de música. Esta música é antecedente, inclusive, mesmo vindo depois, 2 anos depois, dessa entrevista que o escriba disse. Porque o nome dessa música é O Que Será Que Será, que vai ser o título do programa de hoje, O Que Será Que Será. O escriba predestinou o que ia acontecer, com leves variações que são fatais, mas há 2 anos atrás, nessa entrevista de 10 minutos, este velho advogado criminal e o jovem promissor, o criminalista Hugo Albuquerque, prenunciaram o que ia acontecer à Lava Jato. É só prestarem atenção. Com isso, o escriba toca um pouquinho, a entrevista vem ao ar do YouTube, é 10 minutos apenas, a entrevista tem apenas 10 minutos, e encerramos a crônica de hoje com essa entrevista, mas o escriba toca um pouquinho
o título da entrevista, que é exatamente o que será que será. É a introdução de O que será que será? A Flor da Pele, de Chico Buarque. Adequada a essa música, com certeza, aquilo que o escriba prenunciou. E que, de repente, acontece igualzinho ao prenúncio feito há 2 anos atrás. Nesse meio tempo, nós todos envelhecemos, mas a Miceli continua aqui, o nosso advogado continua simbolicamente aqui, e o pai João aparece, porque o pai João também roda ou joga os búzios ali no viaduto do chá, dando consultas àqueles que precisarem de uma antevisão do que vai acontecer à política brasileira. Com isso tudo, lá a nave, vamos ao trabalho. Eu quero repercutir um aspecto específico dos vazamentos. O Moro também manteve conversas privadas com o Dallagnol sobre o caso do triplex do Guarujá. O Intercept, inclusive, dá os bastidores dessa acusação e afirma que o procurador estava bastante inseguro quanto à denúncia que ele fez. A denúncia que a gente sabe que foi aquela do PowerPoint, em que ele apresentou aquele PowerPoint, foi bastante comentado nos dias após essa revelação. Bom, vocês acreditam que existe uma insegurança em relação ao que foi apresentado naquele caso do PowerPoint e que essa acusação pode ser revista? Vai ser revista. Vai ser suscitada a suspeição retroativa do Moro enquanto magistrado. Afirmar-se que isso não é possível, evidente que é, porque surgiu o fenômeno agora. Então a defesa, com certeza absoluta, vai suscitar retroativamente a suspeição do hoje ministro e que lá atrás era juiz. Sim. Se, quando comprovada a veracidade dessas suspeitas que são postas materialmente para todo mundo ver, o juiz, o antes-juiz Moro, há de ter a suspeição dele comprovada. Mas não só a dele, porque quem entender que só a suspeição de magistrado pode ser suscitada está enganado, porque o Ministério Público também pode ter o seu impedimento e suspeição suscitados. Se e quando isso acontecer, nós vamos ter com certeza a invalidação desses processos, inclusive aqueles ligados ao ex-presidente Luiz Inácio. Eu acho que o meu colega deve ou está concordando. Não resta a menor dúvida. Não é isso? Então, nós vamos ter uma batalha jurídica. Eu tenho 84 anos, com a saúde razoável, sou um resistente e muito expectante em relação àquilo que vai acontecer. Mas, a meu ver, independentemente de o hoje ministro Sérgio Moro pagar o preço da imprudência, não, no mínimo, não, colega? No mínimo. Independentemente disso, independente do nosso procurador da República pagar o preço dele também no Conselho Nacional do Ministério Público, Sim. que deve estar sem dormir lá, antegozando o que vai suceder, independentemente disso, isso vai se resolver em definitivo daqui a uns 2 anos. Em relação ao caso específico do ex-presidente Lula, se comprovando tudo isso... Ele vai para a rua. Sim, mas quando? Em 2 anos? Não, antes, Sim. com certeza. Com certeza. Antes quando? Eu não votei ninguém ligado ao PT. Eu não sou petista, eu sou um homem do mundo, Sim. sabe? Mas eu creio que o nosso Luiz Inácio deve estar esperançoso. Sim. Porque a maioria do Supremo, inclusive o ministro Marco Aurélio, que é um profundo reflector, não? Sim.
Marco Aurélio tem uma cabeça privilegiada. Ele e Celso de Mello já deve estar... Qual é o passo a passo? Explica pra gente, porque quem vai julgar isso agora? O STF, que vai rever... O STF tem que examinar isso, principalmente porque se quando houver envolvimento do ministro Moro, Sim. a competência privativa é dele. Mas daí, de uma hora para outra, se anula todos os processos em que ele esteve À medida envolvido? em que forem chegando, né? Com Entendi. predominância para isso aí, porque é incidental, não? E daí colega? passa em plenário? Como que funciona? Eu acho que é incidental, mas esse aí vai ser examinado com predominância. A defesa já deve estar, toda ela coligada, Sim. e o nosso comentarista aí deu um aspecto muito esquisito quanto àquilo que vai acontecer. Ele não disse, mas disse. Isso me lembrou do caso do nosso jogador principal, Neymar, né? É um pedacinho da coisa só. Eles têm muito mais do que isso. Sim. Eles estão guardando, esperando a hora. Eu acho que é impossível o ex-presidente Lula ser mantido preso. Ele pode por condições de fato e condições meramente políticas. Agora, do ponto de vista jurídico, não há o que discutir. Inclusive, pela suspeição do agora ministro e ex-juiz Moro, o procurador Deltan Dallagnol e também... o que diz respeito à investigação da Polícia Federal e do senhor delegado da Polícia Federal, que também responde. Porque isso sempre me chamou a atenção na Lava Jato, de imaginar uma atuação coligada das polícias, do Ministério Público, do próprio juiz. Isso sempre me gerou questionamentos. Não é assim que funciona. O procurador tem de fiscalizar o papel da polícia. O procurador ele pode recusar um relatório que lhe é enviado. Não é possível que o procurador trabalhe junto de um delegado e, por sua vez, trabalhe junto de um juiz. Sim. Isso parecia muito claro e isso era criticado de uma maneira sistêmica e, muitas vezes, essa crítica sistêmica e científica era rebatida com argumentos aí sim políticos, que diziam isso é uma acusação política que se fazia a Lava Jato, quando não era. Muita gente arriscou a reputação e o bom nome, fazendo críticas científicas e filosóficas ao funcionamento estrutural da Lava Jato e era taxado de estar professando mera ideologia por simpatia ao ex-presidente Lula ou quem quer que fosse. Só que, curiosamente, esses vazamentos provam o contrário, né? Que, além de tudo, você tem toda uma questão política e moral e legal, né? Que, para além de um funcionamento estrutural de ser uma opção jurídica duvidosa à luz do nosso sistema constitucional, que também havia toda uma movimentação política. Então, se Lula se dizia vítima de uma perseguição e assim entendia boa parte da sociedade brasileira que era uma prisão política, neste exato momento, desde a noite de ontem, a prisão dele se sustenta única e exclusivamente por razões políticas, o que é estranho ao Estado de Direito, porque... já não basta tudo que aconteceu, já não basta tudo que se fez dentro da formalidade. E é bom lembrar todo o precedente. Uma ordem judicial serviu para prender o ex-presidente Lula, mas quando o HC um habeas corpus foi conhecido e foi deferido na segunda instância na Justiça Federal do Sul, ele não foi libertado. Houve toda aquela celeuma muito estranha de que não sei quem liga para não sei quem, para o presidente do tribunal, Isso não é normal. que fala com o relator, que é uma normalidade completa. Havia ordem de soltura, ele deveria ser solto, ele não foi solto naquela ocasião, no meio do ano passado. Isso dentre várias outras coisas, só que eu acho que agora já deu. Ou as instituições assumem para si que é uma prisão política sim, e que isso aqui não é um Estado de Direito, porque o ex-presidente Lula pode ser mais um cidadão, mas ele é mais um cidadão que não é apenas um cidadão, porque ele teve suas dezenas de milhões de votos, ele era um pleiteante com grande chance de ganhar a eleição passada. E isso era discutido nas conversas vazadas. Mas quando você fala as instituições precisam admitir isso, qual instituição? Todos. Tudo que é o judiciário, principalmente, que tem de libertar da imediata ordem. Eu acho que cabe até HC de ofício isso. Sim. Me parece... O que é um HC de ofício? O judiciário pode se pronunciar sem ser provocado nesse caso, inclusive. E libertar por um habeas corpus nesse momento. Isso é um absurdo que ele continue preso, mas tudo bem que se siga o rito, que se espere a provocação, mas não é possível ele ser mantido preso. Agora, as demais instituições têm de encarar isso. Tem de encarar isso. O Estado brasileiro tem de encarar isso. A gente não pode resolver nossos problemas políticos. Nós somos uma democracia para resolvermos os nossos problemas políticos nas urnas.
num processo que garante isonomia a todos os candidatos. Não é possível você tirar alguém dali, não importa se é Lula, Sim. se é Fernando Henrique, se é Bolsonaro ou Maluf, a lei tem de valer para todos. E o eleitor e a sociedade que escolha. Mas a sociedade não pôde escolher ano passado. E não pôde escolher, inclusive, como está comprovado. Sim. Como não foi negado. Houve preocupação, inclusive, com o candidato do partido do ex-presidente Lula, que o sucedia na corrida eleitoral, para que ele não pudesse, de alguma maneira, ser beneficiado. Quer dizer, em vez de se julgar pelo direito, se decidiu por razões políticas eleitorais o que deveria ser autorizado ou não, inclusive para se fazer uma censura à imprensa. E só comentando rapidamente ali o que o Altamiro colocou, é muito preocupante porque a imprensa, quando foi para acusar um lado, ela se valeu de todas as prerrogativas constitucionais que protegem a imprensa e agora estão atacando um órgão de mídia. Que o The Intercept é um órgão prestigioso de internet, conduzido por um prêmio Pulitzer, que é o Oscar do jornalismo. Não é qualquer coisa, não é um site qualquer como eles fizeram parecer, falar um site. Que site? Pode ser qualquer site. Não, era um site de um prêmio Pulitzer. E agora eles estão questionando a idoneidade e o direito de um meio de comunicação como o deles. Então isso é grave.